Hoje em dia, né, cirurgia. Antigamente o povo deixava. E como funciona a cirurgia? A cirurgia, eles se pegam uma parte do nervo tibial e coloca no ramo neural. Aí tem crossface. É bem delicado o procedimento cirúrgico, mas acontece. Às vezes não é só uma cirurgia, você tem que ficar fazendo outra. Às vezes precisa fazer enxerto, porque o músculo mesmo, ele já tá atrofiado. É mais difícil. E o tempo de fisioterapia? Quanto tempo, paciente? Ou não existe um tempo? Pronto. Tem. Tem e não tem. Vamos lá. Lembra que a gente fala ali, não, paciente, a gente espera que ele comece a ter função com um mês, né? Um mês ele começa a apresentar alguma coisa. Se o paciente começa a apresentar alguma coisa com um mês, muito provavelmente a alta desse paciente vai ser com 8 meses. Por quê? Porque essa cinesia, ela pode aparecer de 4 a 6 meses, mesmo no paciente que começou a apresentar função com um mês. Então, o paciente, ele vai ter, quando chega no período de recuperação, que é quando você começa a ter início do movimento, você começa a prestar atenção e tomar cuidado com as cinesias. E nesse período, você espera de 4 a 6 meses para ter cinesia. Quando o paciente já está ali no 5º mês e você vê que a função está muito boa, aí você já começa vamos começar a dar início à alta. Aí a gente fica fazendo um acompanhamento de 5 meses até os 6 meses, 6 a 8. Só acompanhamento mesmo. Só para ficar fazendo rastreio de uma possível cinesia. Isso para dar uma alta segura. Então, por exemplo, quando um paciente de paralisia facial vem para mim, eu já explico. Se der tudo certo, com 8 meses eu te dou tua alta. 6, 8 meses. Mas a gente tá falando questão de meses. Meses, algumas pessoas podem imaginar que é uma sessão por mês. Como é que se dá? Isso. Inicialmente, com os meus pacientes, né? Eu vou fazer 3 vezes na semana. Sim. Na fase inicial, na fase de início de movimento, é a fase mais importante da fisioterapia para prevenir cinesias, que é essa reconexão inadequada. Ali no período de 3 a 4 meses por ali, a gente já inicia isso aqui, fica com cuidado. Quando os músculos já estão íntegros, quando a gente observa que as funções estão equilibradas, aí começa a fazer pelo menos 2 vezes na semana. Quando eu passo um mês, 2 vezes na semana e mantém-se as funções equilibradas, às vezes tem uma intercorrênciazinha, às vezes começa a criar uma contratura muscular, aí você vê que começou a ter um leve desequilíbrio. Aí a gente mantém 2 vezes e depois, tirando essa possível contratura, quando aparece e o paciente continua evoluindo bem, fica 1 vez no mês. Isso eu já estou falando de 4 meses, mais ou menos. Aí, após isso, o paciente fica fazendo acompanhamento de 15 em 15. Depois, o 6º mês por ali vai ser 1 vez ao mês. Entendi. Agora ficou claro. Aí, assim, é um desmame. Entendi. Vai sendo feito um desmame mesmo do paciente. Ou seja, o paciente no final de todo esse processo vai restar alguma sequela ou vai ficar... Não, tá ótimo, 100%. Os meus... Até agora tá ficando tudo 100%. Sim. Mas o comprometimento é muito do paciente. Eu só dou o caminho, eu só explico o que não pode fazer e como você vai fazer. Eu tô com o paciente em 1 hora. Sim. 3 horas durante a semana, 3 vezes. O dia tem 24 horas. Então, vai muito do paciente, de fazer as orientações que são feitas, do paciente se comprometer com o processo de reabilitação, porque eu só dou o caminho. Quem se recupera mesmo é o comprometimento do paciente com a própria lesão. Aí, no caso, ele vai ter atividades para fazer em casa. As orientações. Aí, hoje, o que é que a fisioterapia faz? A fisioterapia, ele vai preparar aquele músculo para que o nervo, quando ele se conecta de forma adequada. Entendeu? Então, a gente vai fazer, primeiro, cuidado com os olhos. Antigamente, a gente fazia indicações de canudo, bexiga, encher bolas, fazer mímica facial. E hoje em dia, isso tudo é contraindicado. A gente não indica mais o paciente para fazer mascar chiclete, para fazer canudo, para fazer encher bexiga. Bexiga, eu acho que é o mais absurdo de todos, porque a pessoa não tem oclusão, né? Mas, enfim, porque todos esses recursos facilitam o surgimento das cinesias, que é o que impede que o processo de reabilitação seja adequado. Ou seja, em vez de ajudar, tá atrapalhando. Atrapalha. Por exemplo, o canudo. No canudo, a gente vai fazer bico. Sim. Porque assim, o paciente, quando ele vai tentar beber água, ele não vai ter isso aqui.
Certo. Se ele não tem isso aqui, a água vai derramar. Aí, não, vamos ajudar, vamos usar um canudo. Porém, o canudo, ele faz muito bucinador. Isso aqui, ó. Se você tem esse músculo preso, quando você vai sorrir, você não vai abrir o canto da boca. Então, quando você está usando o canudo, você está facilitando essa contratura de bucinador. Então, quando você for sorrir, quando o nervo chega lá, nos zigomáticos, que é o músculo do sorriso, no risório, que é esse daqui, a contratura do bucinador, que é uma bolinha, vai estar tão importante que você não vai conseguir relaxar. Quando a gente está falando de músculos faciais, assim como o corpo, a gente tem os músculos agonistas, que é aquele que a gente faz assim, a gente faz a função, e o antagonista, que é o músculo que precisa relaxar para que aquela função aconteça. Isso também tem na face. A gente chama de músculos constrictores e dilatadores. Então, se a gente favorece as constricções, quando a gente for dilatar, a gente não vai conseguir dilatar, porque os constrictores vão estar hiperativados. Pensando nisso, a gente não sugere, na verdade, a gente contraindica a utilização de canudos, a gente contraindica a utilização de mascar chiclete, porque quando a gente masca chiclete, a gente vai começar a fazer mímica facial. A gente já não está conseguindo fazer oclusão. Aí você usa um chiclete, maior vontade de mascar chiclete, você começa a fazer força exacerbada, sem necessidade, sem a menor necessidade. E essa força exacerbada vai facilitar o processo de cincinesias. Olá, você acabou de conferir mais um corte do canal da PhysioRunner Brasil. Peço para você se inscrever nesse canal de cortes e também no nosso canal de podcasts. O link vai estar aqui na descrição, caso você queira conhecer esse vídeo que você acabou de ver por completo. Então lembre-se de se inscrever e ativar o sininho. Eu te espero por lá.